Como vocês estão, gente? Tudo bem? Eu vou pedir para o louvor sentar. Daqui a pouco eu chamo vocês. Tá bom? Obrigado pelo convite, Gu, Júlia, também o pastor Paulo, Salete. Soube que ela, né, está de repouso. Mas estou feliz de estar aqui. E eu quero dizer algo para você. O esquenta começou. Você pode estar sentindo um pouquinho de frio aí, mas quem é fervoroso de espírito, irmão, coloca a frieza de lado e recebe o que Deus tem. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Eu poderia, irmão, descer agora mesmo, impor as mãos sobre você e essa unção fluir sobre a sua vida. Porque há uma unção aqui e ela é maravilhosa. Quantos amam o poder de Deus? Quantos amam a presença de Deus? Quantos amam a manifestação tangível dele? Amém? Deus é bom. Queria apresentar minha esposa. Fica de pé, esposa, por favor. Minha esposa, essa moça linda. Meu filho de 11 anos, Davi. E o meu grande amigo Jones. Ele é da Vila Matilde. Eita glória. Mas somos verbo da vida, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e de poder iniciar aqui, abrir, né, um fim de semana maravilhoso. Porque no próximo fim de semana, vocês vão chegar lá pegando fogo. Quem é brasa viva aqui? Quem nasceu do Espírito? Irmão, se você nasceu do Espírito, você tem que pegar fogo. Eu não sei você, mas a minha consciência de andar com Deus, viver com Deus, é de alguém que tem que andar pegando fogo. Tem que andar fervoroso, porque a Bíblia diz que nós devemos ser fervorosos de espírito. Como? Servindo ao Senhor. Significa que qualquer trabalho que você faça na igreja, a Bíblia ela te dá um direcionamento: servir fervoroso. Se você está no diaconato, tem que ser fervoroso. Se você põe a água aqui, você tem que ser fervoroso. Se você está na mídia, no diaconato, qualquer outro departamento servindo, a Bíblia direciona você a ser uma pessoa fervorosa servindo ao Senhor. Amém? Então, queridos, eu declaro sobre a sua vida uma sensibilidade aguçada para você pegar o que vai ser ministrado aqui. Amém? Você pode fechar os seus olhos, Espírito Santo. Obrigado por esse tempo maravilhoso, onde nós temos a comunhão com o Senhor. E nós não consideramos a sua presença de forma aleatória, de forma distante. Nós entendemos que o Senhor é uma pessoa e nós queremos desfrutar do que está sendo feito aqui. Hoje foi aberto as portas para um grande evento que está acontecendo e vai acontecer. E nós te louvamos porque nós vamos receber direções, estratégias e unção para passar de qualquer barreira, mas sempre lembrando que é a comunhão do Senhor que vai nos levar para um outro nível. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E o tema que eu quero começar com vocês, né, nesse esquenta, para você ficar bem fervoroso, é: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Vou repetir para deixar você mais afogueado, desejoso. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E sabe que vendo o cartaz do evento, né? Matheus Aguilar, Manuel Dias. Ano passado eu terminei a escola de ministro e eu tive uma aula, o ofício do profeta e também o ofício do apóstolo. E eu tive com o Manuel Dias. E, irmãos, eu sempre considerei demais a unção na vida deste homem de Deus. E quando eu descobri que ele ia dar aula para nós na escola de ministros, imagina o meu coração como estava em cada aula que ele deu ali, 2 dias de aula. E eu lembro que na última aula, olhando para aquele homem, irmãos, porque quando você vê um homem de Deus e você considera a unção que opera na vida dele, o seu coração ele fica o tempo todo desejoso de receber algo da parte de Deus que opera na vida daquele homem. Seja por uma palavra, seja por imposição de mãos, você deseja aquilo. E eu sentei naquelas 2 aulas, olhando para aquele homem desejoso de que algo fosse liberado para a minha vida. Claro que na escola de ministro, né, nós esperamos com que o próprio professor ele desça e faça o que o Espírito Santo colocar no coração dele. Mas sentado ali naquela cadeira, queridos, eu tive uma visão, né? Eu estava vendo ele passeando, ministrando ali a aula, e de repente eu vi uma nuvem acompanhando ele, como se fosse realmente um contorno. Eu vi uma névoa saindo dele. E aquilo acelerou meu coração e eu pensei, eu considero esse homem demais.
Então, o que eu estou vendo não pode ser coisa da minha carne. Não deve ser coisa da minha carne. Porque, tirei o óculos, limpei o meu olho e falei, não é possível. Coloquei o óculos de novo, eu falei, tem uma nuvem seguindo esse homem. Acabou a aula, queridos, e deixa eu dizer algo para você. Deus te levantou como um homem e uma mulher de Deus. Quando Deus te der uma palavra, uma visão, uma inspiração, você não pode ter receio e nem medo de liberar aquilo, independente de quem seja. Porque se fosse o apóstolo Guto, irmãos, eu daria aquela palavra que Deus me deu, ou liberaria aquela visão que foi dada para mim falar, ou para eu falar. Amém? Então o que eu fiz? Acabou a aula, e aí os alunos começaram a sair, e aí eles viram eu indo em direção ao professor. E aí eles pensaram, porque eles me falaram depois, lá vai o Ricardo, esse Ricardo é meio doido. Irmãos, eu sou doido mesmo. Ainda mais para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu cheguei nele e eu falei, professor, com muito respeito e muito temor, eu tenho algo para te falar da parte de Deus. Irmão, já estava tremendo. Estava igual o Brad Fluck. Aquele desejo, aquele temor por dentro no meu coração. E eu cheguei perto dele e eu falei, eu quero liberar aquilo que eu vi. E eu tenho certeza que isso não é coisa da minha cabeça. O Senhor estava me falando que você já opera em uma unção que toca a vida das pessoas. Mas Ele me disse, eu sei que foi Ele que me disse, que enquanto você estiver ensinando nas escolas, e eu vi uma nuvem ou uma névoa, como se fosse um contorno no seu corpo. Ele me disse que aonde você for ensinar as mensagens, as palavras, aquilo que Ele colocar no seu coração, essa névoa, essa unção, ela vai acompanhar a sua vida, igual acompanhou o irmão Reagan. Irmãos, que ousadia. Mas eu falei. Ele olhou para mim, irmãos, com um olhar, que tinha recebido, e ele disse, me dá um abraço aqui. Irmão, eu recebo essa palavra. Irmãos, aí eu percebi que o olho dele ficou cheio de lágrimas. E é tão bom ver que quando um homem é grande em Deus, ele tem humildade para receber. E eu sei que ele recebeu, irmãos. Mas lembra, por causa da consideração, eu esperava receber uma palavra, algo, uma imposição de mãos. Eu recebi um abraço do homem. Um abraço, irmãos. Eu não sei como você recebe algo de alguém que você considera, mas para mim, aquele abraço foi uma imposição de mãos. Eu recebi algo da parte de Deus, da vida daquele homem. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando Deus te der uma palavra, não tenha medo. Porque Deus quer se mover através da sua vida. Amém? E nós estamos vivendo uma vida, irmãos, que todos os dias, eu e você como crente, filhos de Deus, nós temos uma vida de oração, amém? Aonde a gente pede, aonde a gente busca, aonde a gente se consagra, aonde a gente se dedica, aonde a gente se esmera. E sabe, irmão, que quando você faz isso de forma intencional, não é? Você faz isso de forma intencional. Porque quando você deixa de comer alguma coisa, quando você passa tempo lendo a sua Bíblia, lendo livros que foram ungidos, palavras ungidas estão naqueles livros, igual o Verbo Shop, onde você se conecta com a unção que operou na vida do irmão Reagan, mas independente do tempo, dele ter ido para o Senhor, a unção que foi colocada naquelas palavras do livro, se você fica exposto ao livro, a unção que está nas palavras, ela pega você. Então, irmãos, a gente pode, diariamente crescer, avançar. Então, se você está fazendo isso de forma intencional, saiba de uma coisa, haverá uma resposta. Vou repetir para você dar um glória a Deus bem alto. Haverá uma resposta. Haverá uma resposta da sua busca, haverá uma resposta da sua entrega, haverá uma resposta. E, irmãos, é verdade, haverá uma resposta. Estava lembrando aqui que, irmãos, em 2018... eu tive uma visitação do quarto, aonde o Senhor entrou no meu quarto. Irmãos, Ele pegou nas minhas mãos, Ele falou comigo, Ele sorriu para mim. Ele estava ali, eu sabia que era Ele, mas, irmãos, eu estava desde 2014 buscando. Eu preciso disso, eu quero isso, eu vou viver isso. Peguei o livro do irmão Reagan, Eu Creio em Visões, e nesse livro ele conta as visitações que Jesus sentou com ele 1 hora, 2 horas, 3 horas, dando os livros que nós lemos hoje, irmãos, e eu orava diariamente pensando, eu quero. Fiquei, irmãos, anos orando, eu quero essa aparição, eu quero essa visitação. Eu usava os versículos bíblicos que falavam, eu te amo, e o Senhor vai se manifestar para quem te ama. E sabe, irmãos, em 2018 eu tive a visitação do quarto. E eu vou dizer para você, você não está buscando, achando que você não vai ter uma recompensa. Você está buscando porque você sabe que você vai ter. Amém? Deus é bom. E, irmãos, eu estava dirigindo, vindo para cá. Mas, na verdade, de manhã eu tive um evento com a minha esposa.
enquanto eu estava indo para esse evento de manhã, o Espírito Santo ele falou algo no meu coração e eu deixei gravado. Ele disse assim: avivamento acontece quando Deus traz fogo sobre aqueles que já estão como brasas vivas. Meu Deus. Porque avivamento, irmãos, antes de explodir fora, ele começa dentro. Você aviva a você mesmo. Você tem um avivamento pessoal. Você começa a pegar fogo. Você começa a viver inflamado. Sabe aquela história que a gente sempre ouve de não, você é assim porque você está vivendo no primeiro amor. Você tem um mês só de crente, um ano só de crente, daqui a pouco isso passa. Não, irmão, eu e você nunca deveríamos abandonar o primeiro amor. Porque é o primeiro amor, irmãos, que faz o nosso coração queimar. Então eu vou dizer para você, eu não gosto de ser inconstante. Eu, quando penso que eu estou inconstante em alguma coisa, eu vou lá e travo, eu vou lá e paro e eu recomeço. Porque eu não gosto de inconstância, eu prefiro ser fervoroso. Amém? Então, irmãos, avivamento é quando Deus traz fogo para aquele que já está como uma brasa viva. Então, cadê os brasas vivas aqui? Que já estão pegando fogo. Eu gosto assim. Eu gosto assim, que levanta e é isso mesmo, sou eu. Eu não sei se você já teve um sonho no Verbo da Vida, um desejo no Verbo da Vida, mas quando eu era de outro ministério, mas quando eu vim para o Verbo da Vida, que eu vi as pessoas levantando da cadeira e fazendo yes, é para mim, rah. Eu estava casado, né? Eu falei para Erika assim, um dia eu vou fazer isso. Aí eu lembro que um culto, irmãos, uma palavra veio no meu coração, eu levantei da cadeira e yeah. Eu recebo. Aí eu sentei e falei para ela, nossa, que vergonha. Eu fiz isso, ela fez. Mas, irmãos, aí depois disso, foi só vergonha, foi só ladeira abaixo. Dei cambalhota, dei estrelinha no púlpito, saí correndo. Irmão, a gente faz de tudo, sabe por quê? Porque com Jesus, irmão, a gente perde essa questão de estar arrumadinho, de estar com o cabelo penteado, de estar com a maquiagem perfeita. A gente só quer se render e se entregar a Ele. A gente perde a compostura, irmão. A gente perde a compostura. E hoje você vai perder a compostura aqui. Vou repetir, você vai perder a compostura. Vão até tirar foto de você para fazer figurinha. Vão falar, olha, tava babando lá na igreja. Eita, tava até na unção do riso. Quantos lembram que a última vez que nós viemos aqui, o povo tava caindo sozinho nessa cadeira? Irmão, porque não tem nada a ver comigo. Eu sou só um porta-voz daquilo que o Senhor tem. Eu sou um filho de Deus, como você é um filho de Deus, que carrega uma unção que Ele colocou. E eu considero aquilo que Ele colocou na minha vida, amém? Deus é bom? Eita glória! Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz assim. Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz: quanto aos anjos, ele diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho certeza que você sabe porque você é verbo da vida. A Bíblia diz que você é ministro de uma nova aliança. Você tem uma mensagem que tem que ser exposta ao mundo. E a Bíblia está dizendo que você é um ministro labareda de fogo. Irmãos, eu tenho muito amigo assembleiano e quando eu me encontro com eles, a gente se junta e é canela de fogo mesmo. Reteté de Jesus. 500 graus, irmãos, de fogo. E quando eu estou com eles, eu lembro, eu sou um labareda. Fui pesquisar essa palavra labareda, irmãos, no dicionário Strongs, e diz que o significado dessa palavra é flox, que é uma chama. Você é uma chama viva. Aonde você passa, você é uma chama viva. Aonde você toca, você é uma chama viva. Com quem você fala, você é uma chama viva. Irmão, você não pode estar perto de alguém e esse alguém não pegar fogo. Você não pode estar perto de alguém e esse alguém não for motivado, não ser inspirado, não ser tocado pela vida que você recebeu. Porque eu e você, irmãos, recebemos algo da parte de Deus. E nós somos privilegiados. Irmãos, é um privilégio servir ao Senhor e saber que recebemos da parte dele poder. Dunamis. Para transformar a nossa vida e transformar a vida de outros. Amém? Eita glória! E sabe o que eu estava pensando, irmãos? Que quando eu e você aceitou Jesus, recebemos a salvação, houve uma fusão aí. Algo aconteceu.
A Bíblia diz, irmãos, que eu e você nos tornamos um com o Espírito Santo. Quando eu e você aceita Jesus, nesse momento a gente se torna um. E sabe, irmão, que é bom a gente ter isso em mente. Saber que nós nos tornamos um com Ele. Porque quando você sabe que você é um com Ele, nunca mais o complexo de inferioridade vai te pegar. Nunca mais a depressão vai querer te pegar, porque você sabe quem você é nele. Você se tornou um só nele. Por isso, e esse texto está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E sabe, irmãos, que eu anotei alguns versículos aqui que vão dar base, confirmando aquilo que você é nele. E esses versículos, irmãos, eu amo esses versículos. Quem ama a palavra de Deus aqui? Irmãos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz... 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu Deus te ungiu. Você pode olhar para os homens de Deus que você considere e pensar, uau, que ungido. Mas aí você olha para você mesmo e pensa, eu também sou. A diferença muitas vezes, irmãos, é que você vai ver essa diferença por causa da entrega, ou por causa do chamado, ou por causa da peculiaridade que cada pessoa tem. Estava falando para eles que, irmãos, eu posso ter um chamado diferente de você, mas o Espírito é o mesmo. Eu posso ter, algumas direções diferentes do que você tem, mas o Espírito é o mesmo. E sabe, irmãos, que o que faz diferença de você ver uma unção que opera de forma mais poderosa em um e em outro é por causa do chamado, mas também por causa da entrega. Porque nós estamos falando sobre isso. Às vezes, irmãos, estamos tão desejosos de viver no nível que pessoas estão, mas não queremos fazer o que elas fazem. Queremos andar no mesmo caminho, queremos viver do mesmo jeito, queremos tocar nas mesmas coisas, mas não estamos dispostos a fazer o que elas fazem. Porque, irmãos, a gente sabe, houve um preço a ser pago, Jesus pagou esse preço. Mas para que você ande em níveis maiores, experiências maiores, coisas maiores, existe uma renúncia da nossa parte. É a renúncia de viver a nossa própria vida e viver aquilo que Ele tem para nós. Porque quando você decide viver o que Ele tem para você, aí você vai andar no nível dele, não mais no seu. Meu Deus. Você vai viver no nível dele. E existe um nível em Deus, irmãos, que a gente não fica parado, a gente cresce. A gente cresce, a gente cresce, a gente cresce, a gente cresce. Aí um amigo um dia te encontra em um nível, daqui um mês ele te encontra em outro nível. E ele pergunta, o que está acontecendo? É porque eu subi de nível. Eu declaro você subindo de nível na comunhão com Deus. Eu declaro você ficando afogueado o tempo todo. No ônibus, na escola, no trabalho. Eu declaro você ficando cheio do Espírito Santo. Ah, meu irmão, olha, enquanto eu falo isso, a unção aumenta em mim. Eu não sei se você está percebendo ela no ambiente, mas eu estou percebendo ela passando pela minha mão como um vento suave. Eu percebo, às vezes, ela de um jeito bem diferente. Exemplo, eu estou suando, irmão, estou suando, mas os meus pés e as minhas mãos estão congeladas. Então, a gente poderia começar agora uma imposição de mãos e todo mundo sair daqui bêbado. Mas calma, dá uma segurada na mobilete aí. A gente vai rodar aqui, irmãos. A gente vai receber. Amém? Porque deixa eu dizer algo para você. A expectativa tem o poder de mudar ambiente. Ah, irmãos. Eu já vivi coisas com Deus que quando eu alimentei a expectativa no meu coração de ir para lugares. Olha, deixa eu te contar algo. Irmãos, eu tenho percebido, eu sou um avivalista. Deus me deu uma mensagem para colocar fogo nas pessoas. E quando eu leio, irmãos, um livro, Generais de Deus, Benihim, a unção, Bom Dia Espírito Santo, mas principalmente o livro de Kathryn Kuhlman, Milagres de Kathryn Kuhlman, as pessoas, irmãos, viajavam 10 horas, 20 horas para estar num estádio onde aquela mulher iria ministrar. Lembro de uma passagem do livro dela que as pessoas vinham nos seus segundos de morte. Elas vinham de ambulâncias e eram colocadas, irmãos, nos corredores desse estádio, para que, ao menos, aquela mulher liberasse uma palavra sobre os corpos daquelas pessoas. E sabe, irmãos, que
todo aquele alvoroço, era expectativa criando um ambiente. Quando você estiver aqui no outro fim de semana, recebendo a vida do Mateus Aguilar e do Manuel Dias, você vai receber muito mais do que hoje. Por quê? Porque a sua expectativa ela já estava boa, mas ela aumentou. Irmão, porque é diferente quando você está na pista. É totalmente diferente quando você está voando. Uma coisa está na pista, outra coisa não, Will. É você estar voando. E eu declaro que você vai voar, irmão. Eu declaro que você não vai ser o mesmo depois desses dias. Você vai ser um diferentão. Você vai chegar nos lugares e vão falar assim: eita, isso aí é um diferentão. Porque, irmãos, eu gosto de ser um diferentão. Sei você, mas eu gosto de ser um diferentão. Eu gosto de chegar nos lugares, irmãos, e testar aquilo que o Senhor está fazendo comigo. Eu falo: Senhor, eu vou passar nos lugares e se elas começarem a chorar é porque a unção está crescendo. Se elas começarem a tremer é porque a unção está evoluindo. Irmãos, deixa eu dizer para você, isso é expectativa de ver Deus se movendo através da minha vida para um fim proveitoso, porque como eu estava dizendo para eles, irmãos, a melhor recompensa depois de um tempo de consagração não é dinheiro que você recebe, não é presente que te dão, é as pessoas que foram tocadas, é as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, é as pessoas que receberam cura, porque você estava cheio. Irmãos, e eu vou dizer para você, quem lembra aqui, né? Somos tanto tempo de igreja, mas a maioria não veio do Verbo da Vida direto, né? Não nasceu de novo no Verbo da Vida, mas veio de outras denominações. Quando você era de outra denominação, aonde não tinha essa palavra que temos, né? Nem a postura, nem o jeito de andar, o jeito de falar, nem as vestimentas, mas você era de outra denominação que falava: hoje eu estou no óleo, estou no azeite, ô glória. Irmão, não sei para você como você recebe isso, mas quando eu ouço isso, eu fico tremendo. Ele tá no óleo, o irmão tá no óleo, eita glória. Irmãos, e isso é verdade, porque a Bíblia diz que eu e você fomos ungidos. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. E que pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 1 João capítulo 2, versículo 20 diz: mas vocês têm a unção que vem do Santo. Uau! Eu tenho algo que Ele deu para eu carregar. E sabe, irmãos, não é só para eu carregar, é para que essa unção cresça. Como é que a unção cresce nas nossas vidas? Consagração. Como é que essa unção ela passa de nível, ela muda de nível? Consagração. Irmãos, e eu e você fomos chamados para uma vida consagrada. Fomos chamados para uma vida consagrada. Às vezes Deus está esperando fazer muitos milagres, mas aquele por meio de qual ou de quem vai operar os milagres, nós estamos dispersos. Mas eu e você não, a gente está alerta. Para receber e para fazer. Porque a gente está no óleo. Contei lá na igreja, irmãos, que esses dias eu fui almoçar com o irmão, e na hora que eu cheguei lá no shopping com ele, ele falou assim: isso aqui é meu pastor. Pastor Ricardo. O segurança nem me conhecia, irmãos, mas ele me abraçou e ele começou a pular comigo assim, ó. Eita! Eita, o homem tá cheio. Falando para ele, o homem tá cheio. Aí eu disse: eu tô no óleo. Porque, irmãos, as pessoas vão perceber isso em nós. Às vezes não precisa de muitas palavras, irmãos. O tempo de comunhão que você tem com o Senhor, as pessoas vão perceber a vida de Deus tangível nas suas palavras, tangível nos seus movimentos, tangível no seu olhar, tangível no seu sorriso, tangível na maneira que você toca a vida delas. E isso está disponível para mim e para você. Porque eu e você é filho de Deus, irmãos. A Bíblia diz que foi dado o privilégio para mim e para você ser filho de Deus. Esse privilégio, irmãos, é o direito, a autoridade de andar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ô, glória! 1 João 2,27 diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Então, irmão, você tem que andar. E quantos sabem que o seu coração é um solo? O seu coração é um solo. Que se você declara ou você confessa palavras negativas, o solo do seu coração recebe isso. Mas se você entende que você é ungido, o que você faz? Eu planto
palavras no solo do meu coração. Eu sou ungido, eu vou operar no poder de Deus. Eu sou ungido, eu vou andar naquilo que Deus tem para minha vida. Eu sou ungido e quando eu cantar, eu vou cantar com unção. Eu sou tão ungido que quando eu falar na oferta, as pessoas vão entender que eu sou ungido. Aonde eu for, no mercado, na escola, no trabalho, eu sou ungido, eu sou ungido. Irmão, isso vai tomando uma proporção no seu coração. Isso vai, chega uma hora que essa semente, ela começa a dar fruto através daquilo que você está falando, para o seu coração. E deixa eu dizer algo para você. Você pode estar no nível que está, por aquilo que você fala, ou por aquilo que cai no solo do seu coração. Então eu declaro, irmão, que a partir de hoje, se você precisa consertar algumas confissões sobre você mesmo, para cair no solo do seu coração, esse é o tempo. Amém? Deus é bom? Eita glória! Salmos 28, 8 diz assim, Salmos 28, 8. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Se você precisa de salvação, de ânimo, de refrigério, você é ungido e a sua força vem dele. Amém? A sua força vem dele. Eita glória! Porque a Bíblia diz, irmãos, em Atos capítulo 17, versículo 28. Quem ama a Bíblia? Glória a Deus, a unção está na palavra. Amém? Atos 17, 28 diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Neles vivemos, nos movemos e existimos. Neles vivemos, nos movemos e existimos. E irmãos, o tema hoje é: quem pede, recebe, quem busca, encontra. E deixa eu dizer algo para você: você poderia ficar na sua casa, sentadinho no sofá, assistindo Netflix nesse friozinho. Mas você veio aqui, por quê? Porque quem busca, encontra. Quem busca, encontra, e quem pede, recebe. E o que vai acontecer, irmãos, enquanto eu estou falando aqui com você, individualmente, Deus vai trabalhar no seu coração com palavras para você. Eu estou falando aqui, irmãos, para geral, mas Ele individualmente trabalha, falando coisas, respondendo coisas individualmente. Isso é maravilhoso. E quantos sabem que enquanto você está ouvindo alguém pregar, irmãos, você pode: Senhor, eu estou só recebendo, mas eu não quero ficar parado aqui não. Na hora eu vou dar uma carreira aí, qualquer hora eu vou dar um pulo, eu vou dar uma estrelinha, eu vou pegar essa palavra aí. Eu vou fazer algo. Olha, se tiver em posição de mãos, eu vou ser o primeiro a receber em posição de mãos desse homem de Deus aí. Irmãos, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Amém? Deus é bom? Irmãos, um texto base para isso que eu estou falando agora é João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Diz assim, Jesus falando: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nós aprendemos, irmãos, que as coisas têm que estar de acordo com a palavra de Deus, com o plano de Deus, com o propósito de Deus, com aquilo que Deus tem para a nossa vida, e devemos pedir certo. Nós aprendemos isso. Mas a respeito, irmãos, da consagração, da vida com Deus, da comunhão com Deus, do mover dele, se você pedir movimentações ou experiências com o Senhor, você vai receber. O fato, irmãos, é que a maioria das vezes a gente observa, a gente considera, mas quase nunca a gente pede. Porque é gostoso, irmãos, e eu gosto de dizer isso. É bom quando a gente conta a experiência de outros, mas se torna melhor quando você conta as suas. Deixa eu dizer para você, há uma alegria de contar as experiências dos outros. É gostoso, é maravilhoso. Mas quando você passa a contar as suas experiências, aí, irmãos, não é mais alguém que está na história, é você. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Um dia você conta a história de alguém, mas por causa da comunhão com Deus, da fome, da busca, agora você passa a contar as suas histórias. Oh, aí é diferente. Aí você começa a entender que você não é uma pessoa que está fora da cena. Deus te colocou nela.
Porque a fome e a busca, irmãos, o desejo de estar andando com Deus te coloca nisso. Uma vez o Senhor disse para mim: filho, se você se esconder demais no secreto, na oração, na consagração, eu não vou poder deixar você escondido. Ou quem está entrando no quarto aí? Você entra tanto, que uma hora, por mais que você queira ficar escondido, ele não vai te deixar escondido. Por quê? Porque, irmão, você está se enchendo dele. Exemplo, se você anda com uma pessoa fedida, você fica de muito contato. Fedido. Quando sabem disso. Mas se você anda com uma pessoa muito cheirosa, você fica com o perfume dele, né? O perfume dela. E sabe, irmãos, quando você passa muito tempo com Deus, você fica com o cheiro dele. Ô, glória! Eu gosto porque o Senhor sempre fala comigo com coisas, irmãos, naturais, para me trazer para um entendimento espiritual. E isso é poderoso, amém? Eita glória! Deus é bom? Aleluia! Eu vou ler aqui algo que o Manuel Dias, numa ministração dele em Campina Grande, ele disse. Ele falou assim: eu vou conhecer o Espírito Santo de tal maneira que eu vou andar no poder dele. Eu vou conhecer o Espírito Santo de tal maneira, a tal ponto, a tal nível, que eu vou andar naquilo que ele tem, naquilo que ele é. E quantos sabem que o Espírito Santo é o poder? Ele é a unção, ele é o fogo. Suas manifestações são levadas a isso. Fogo, vento. Eu não sei você, irmãos, mas as minhas experiências é estar em um culto e de repente um manto cair nas minhas costas. Estar num culto, irmãos, e de repente a unção vir sobre mim, ela passear no meu rosto. E eu sentir os meus lábios dormentes. E eu saber que é a unção. Ou ela vem como uma brisa suave e ela passa por uma mão, sobe pela outra. Passa por uma mão e desce para outra. E de repente eu sinto os meus pés congelando. De repente eu sinto a minha barriga, né, dormente, quente. Ou as minhas mãos formigando. Eu vejo as manifestações dele operando no meu corpo de forma tangível. Irmãos, isso é maravilhoso, porque a gente entende que a gente não foi chamado só para vir para a igreja, sentar nela, ouvir a palavra e ir embora. Há uma vida com Deus para ser vivida, para tocar a vida de alguém. Você vai ficar tão cheio, tão consagrado, que não vai ser para você mais. Vai ser para tocar a vida do outro. E aí você vai andar pela rua assim, quem vai ser o próximo? Quem vai ser tocado? Quem vai ser avivado? Quem vai ser animado? Irmãos, eu gosto de pegar os rostinhos, às vezes, quando eu estou pregando, e fica assim, ó. Eita, glória, é isso mesmo. É assim mesmo. Porque, irmãos, a expectativa é, eita, que hora que ele vai falar pra gente lá na frente? Irmão, não fica esperando, não. Dá uma carreira. Eu pego isso aqui, eu recebo, oh, glória. Porque, irmãos, eu sei. Às vezes as pessoas, elas falam para nós, pastor, acho que não precisa disso. É muita meninice, muito emocionalismo. Não é para que ficar pulando, para que ficar correndo. Irmãos, deixa esses daí de lado. Porque esses daí que fica criticando, irmãos, não está recebendo nada. Agora, irmão, se você decide, porque as palavras, irmãos, que são carregadas de unção, ela vem como flechas para o nosso coração. E a reação que você tem para uma palavra, para um ambiente que está montado como esse, é que você vai reagir. E deixa eu dizer para você, irmãos, Deus quer que você responda. Eu estava falando isso para um amigo essa semana. A gente vem para um culto, irmãos, para dar uma resposta a Deus. E porque você dá uma resposta a Deus, Deus vai te responder. Você sai da sua casa, você toma o seu banho, né? Toma o seu banho, se arruma, e você está lá. Meu Deus, como vai ser esse culto? Ai, meu Deus, como vai ser essa unção que vai estar lá? Ai, e aí, irmãos, uma expectativa, um desejo no seu coração, e você fala, eu vou chegar lá, hoje eu não vou olhar para ninguém, eu vou levantar minhas mãos, eu vou adorar, eu vou louvar, e Deus vai me responder. Não, irmão, você está dando uma resposta para Ele primeiro. Porque dar um culto a Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que nós damos um culto racional a Deus, um culto com entendimento. Você sabe o que você está fazendo. Você saiu da sua casa sabendo o que você queria fazer. E quando você vem, senta aqui, você estar aqui, você está dando uma resposta para Deus. E deixa eu dizer para você, Deus ama reciprocidade.
Porque você responde, ele responde também. Ô, glória! Quem aqui já percebeu a unção tangível no corpo? Mão formigando, perna tremendo. Um dia o pastor Edson, ele estava comigo sentado numa conferência, né, num evento. Ele disse, Henrique, eu estou passando mal. Cara, eu acho que eu vou desmaiar, minhas pernas estão mole. Eu falei, não, cara, isso é unção no seu corpo. Ele, sério? É porque ele nunca tinha sentido daquele jeito. Eu falei, eu já senti assim. É a unção. Não se preocupa não, só dá uma sentadinha para você não cair, porque ela vem forte. Irmãos, a unção vem forte. E deixa eu dizer para você, a unção vem, irmãos, para nos transformar, para nos abençoar, para nos tirar do nível que nós estamos. Porque, irmão, ficar satisfeito com o nível que você está, não dá. Porque com Deus, irmãos, tem muito mais. Deus está nos chamando para um novo nível. E a gente sabe, nos joguinhos de videogame, quando você passa de nível, tem um novo demônio. Mas maior é o que está em você. Maior é o poder que está andando com você. Maior é a palavra que está rica no seu coração. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. É do fogo, irmão, não é do fogo. A gente é do fogo. Oh, glória. Quanto mais a comunhão com o Espírito Santo, ela é, irmãos, é semeada. Porque a gente está falando de semeadura no secreto. Semeadura na vida com Deus. Vem, galera, esquenta, não é isso? Esquenta, irmão. Para esquentar os outros, irmão, tem que ter alguém pegando fogo. Vem. Aí a pessoa, vem o quê? Vem que eu estou pegando fogo. Irmãos, eu declaro temperatura máxima sobre a sua vida. Eita glória. Você vai ser um forno ambulante. Estou queimando. O que foi? Estou queimando. É isso mesmo, estou queimando. Eu estou queimando. Irmãos, e aí a gente fica, oh glória. Irmãos, enquanto eu estou falando aqui, você vai perceber. Suas pernas ficando mole, mão formigando. Oh glória. É a unção, irmão, no ambiente. Não tem nada a ver comigo, não. Eu sou só a pessoa que foi colocada para ser uma bênção na sua vida, amém? Então, irmãos, qual que é o segredo para a gente viver num novo nível? Fecha a porta. Fecha a porta para as distrações. Fecha a porta para associações que te levam para longe do que Deus tem para a sua vida. Porque se você, irmãos, não influencia, você é influenciado. Mas se você passa por um ponto onde você é um motivador, um influenciador, aí você chega perto dessas pessoas e você puxa elas. Porque, irmãos, é isso. A Bíblia diz que nós somos labaredas de fogo. Já viu, irmãos, um fogo chegar perto do gelo e o gelo ganhar do fogo? Não. É isso, irmãos. A gente chega perto das pessoas, a gente pega fogo e o fogo pega nas pessoas. A gente pega fogo e o fogo pega nas pessoas. Oh, glória. E de repente, um dia eu fiz um teste com o Senhor. Eu disse, Senhor, eu vou para a oração hoje. E se a Bíblia diz que eu sou ungido e que a comunhão com o Espírito Santo faz essa unção crescer em mim, eu vou chegar perto das pessoas e elas, sem ver que sou eu, a unção vai começar a operar. E aí, irmãos, eu ia nas pessoas e ficava, oh glória. Ia perto de outro, faz, Espírito Santo. Aí passava, irmãos, acabou o culto de oração, as pessoas chamou o pastor Edson e falou, tinha alguém aqui impondo as mãos em alguém? Porque eu estava sentindo, os meus pés começaram a pegar fogo e subiu para minhas pernas. E de repente eu senti como se tivesse com uma tocha de fogo na minha cabeça. Tinha alguém movendo aqui, impondo as mãos? E eu falei, era eu. Mas não impus a mão sobre você não. Eu só coloquei a mão sobre a sua cabeça. E a unção que está sobre a minha vida pegou você. 5 pessoas estavam sentindo o fogo vindo dos pés e a cabeça. Há poder em você, irmãos, de uma forma tão extraordinária que qualquer pessoa que falar para você, eu estou doente, aí você vai falar, está curado agora. Porque eu sou o agente de Deus que chegou. Eu sou o agente de Deus que chegou para você entender que luz chegou. E sabe, irmãos,
Tem uma coisa que está escrita em Mateus 7:7, diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Oh, aleluia! Eu não sei o que você está esperando, mas a sua atitude de dar uma resposta a Deus está abrindo portas. Oh, aleluia! Eu não sei se você está esperando portas abertas, mas portas estão sendo abertas. Portas estão sendo abertas. Eita glória! Oh, glória! Portas estão sendo abertas. Ei, fogo de Deus. De Deus. De Deus. Ei. Irmãos, eu declaro sobre a sua vida que a qualquer momento você vai se deparar com o agir de Deus. Fogo de Deus. Cheia, cheia, cheia. Fogo de Deus tocando você agora. O fogo de Deus. Deixa eu dizer algo aqui que um homem de Deus, que eu li o livro dele, Dag Howard Mills, é um homem ungido, africano. Ele tem um livro que se chama Pegue a Unção. Olha o nome do livro, Pegue a Unção. Ele diz, irmãos, que quando ele se converteu, ele pegou as fitas de vídeo, de cassete do irmão Reagan, e ele colocava essas fitas cassete para rodar. Ele ficava ali sentado no canto do quarto e a fita cassete do irmão Reagan rodando. Ele disse, irmãos, que ele ouvia tanto as fitas e voltava a fita e ouvia a fita, que um dia ele estava no quarto, o rádio ali tocando a fita, de repente, irmãos, algo da fita pulou em cima dele. Meu Deus. Imagina, irmãos, ele está, oh glória, ele estava ouvindo uma fita cassete do irmão Reagan. E por tanto ouvir aquela fita, irmãos, de repente, um dia, aquela fome, aquela busca, aquela resposta a Deus, porque ele estava ouvindo, algo sai, irmãos, do rádio e pula sobre ele. O que era esse algo, irmão? Era a unção que opera e operava na vida do irmão Reagan. Porque, irmãos, independente do meio que a unção opera, irmãos, ela vai chegar para quem considera. Ela vai chegar para quem considera. Se você lê um livro considerando, se você ouve um áudio considerando, se você lê um jornal considerando, irmão, aquilo pega você. E deixa eu dizer para você, irmãos, a unção que está sobre a minha vida, ela está tocando você agora. A unção que opera na vida do Mateus, do Manuel Dias, vai tocar a sua vida. Irmãos, deixa eu dizer para você, por que o ambiente pega fogo? É porque não sou eu que sou labareda, você também é. Irmão, para fazer fogo só precisa de brasa. Então o que você faz? Oh, glória, eu ando com o coração queimando, meu Deus. Tô queimando. Eita, glória, tô queimando. Irmãos, aí Deus fala, opa, tem algumas brasas ali. E aí, irmãos, todo avivamento começou com alguém com o coração queimando. Deixa eu dizer para você, avivamento da Coreia, avivamento da Rua Azusa, avivamento do país de Gales, começou com o coração queimando. Deixa eu dizer para você, na sua casa, Deus só precisa de você. Um coração queimando. Ah, irmão. Um coração queimando em casa, um coração queimando numa escola, um coração queimando no trabalho, um coração queimando. É o bastante para Deus começar um movimento dele. Um coração queimando é o bastante para Deus começar um grande mover. Um coração.
às vezes a gente olha para nós, irmãos, e a gente, não. Deus, você acha que Deus vai olhar para mim e vai querer que eu me mova assim? Irmãos, Ele quer. Ele está desejoso, Ele disse, ei, se vocês me invocarem, eu vou te responder. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo coração. Ele não para por aí, ele diz, eu me deixarei ser achado por vocês. Imagina que você está se consagrando, e você está se consagrando, se preparando, e Deus está lá. Meu filho, eu vou me deixar ser achado por você. Eu tenho um desejo que você me encontre. Eu tenho um desejo que você me encontre. O tempo todo me encontre e tenha a resposta que você está buscando. Amém, queridos? Então ele disse assim, esse homem de Deus, Dag Howard Mills, quando Deus lhe envia um homem de Deus, você tem a oportunidade de recebê-lo e de pegar a unção que está sobre a sua vida. Eu não sei se você entendeu, mas eu sou o homem de Deus para você hoje. Não é soberba da minha parte não, irmão. Eu sou o homem de Deus para você hoje, porque vocês convidaram a minha pessoa sabendo que é Deus que opera em mim, não tem nada a ver com o Ricardo. Vocês me convidaram porque consideram aquilo que opera na minha vida, assim como o Mateus, assim como o Manuel Dias. Vocês me convidaram porque vocês entendem, o Ricardo é um homem de Deus e eu sou o homem de Deus para a sua vida hoje. Eu vou falar só o que eu percebi agora. Não se preocupe com nada. Já estão fazendo um trabalho bom. Certo. Busque a Ele. E todas as outras coisas são acrescentadas. Oh, glória. Eu declaro, irmão, que a unção, ela vai te levar aonde você precisa. E ela vai trazer facilidades que, irmãos, eram impossíveis de coisas acontecerem. Vão se romper na sua vida. Oh, glória. Meu Deus. Eu vou falar mesmo. Eu vejo um carimbo sobre coisas que vocês estão desejando. Feito. Pago. Concretizado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou impor as mãos sobre vocês. Oh, glória a Deus. Uma unção de rompimento. Uma unção para rompimento. Financeiro. Meu Deus. Eu sei que vocês fizeram uma lista, né? Enumerando coisas. Isso pode ser em primeiro, isso pode ser em segundo. A unção tem a capacidade de colocar o que está em último e primeiro. Meu Deus. Ó, manto forte caindo sobre você agora. Em nome de Jesus, Pai. Sobre ela. Mais. Fogo de Deus. Você vai colocar a mão em coisas. E você vai dizer: eu recebo. E Deus vai criar conexões para que coisas cheguem de forma facilitada para vocês. Meu Deus. Em nome de Jesus. Poder, Pai, sobre eles. Você vai sentir queimar agora a sua mão. Fogo. Mais. Você sabia que quando Eliseu estava andando com Elias, Elias disse: olha, eu vou ser tomado ao céu. Me pede o que você quer, Eliseu.
Me pede o que você quer, mas você precisa ver o que vai acontecer. E aí Eliseu disse, eu quero porção dobrada. Elias disse para ele, mas você precisa ver o que vai acontecer. Irmãos, de repente o céu se abre e uma carruagem de fogo desce. Toma Elias. E Eliseu vê. Você lembrou o que Elias falou para Eliseu? Pede o que você quer. A unção está para isso. Pede o que você quer. Pede o que você quer. Pede o que você quer. Eita, meu Deus. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. O louvor pode subir, por favor. Quem quer receber dessa unção, querido? Tem uma unção, irmãos, tem uma unção na minha vida. Eu lembro quando ele tocou nas minhas mãos. Eu não sei se você estava aqui quando eu contei, mas em 2018, irmãos, uma terça-feira, setembro de 2018, foi o ano que ele entrou no meu quarto. 1h da manhã, irmãos, o meu quarto se encheu de uma luz, de uma alegria. Eu já tive opressão, irmãos, eu já acordei com o pescoço sendo enforcado. Eu já acordei com palavras no meu ouvido dizendo, eu vou matar você, eu vou acabar com você. E naquele dia, irmãos, que eu estava numa busca desenfreada para uma manifestação dele, eu lembro desse dia como hoje, irmãos. E ele entrou no meu quarto. E eu disse, eu conheço uma opressão, eu sei o que é uma opressão, isso não é uma opressão. E eu disse, Senhor, eu estou há anos, há basicamente uns 3 anos, 4 anos buscando isso. O Senhor disse que aquele que te ama, o Senhor vai se manifestar para ele, e está acontecendo exatamente nesse momento. Irmãos, eu fiz a pergunta, o Senhor está no meu quarto, ele disse, filho, eu estou no seu quarto. Irmãos, todas as vezes que eu falo disso, é como se eu vivenciasse, irmãos, aquela experiência dele ter entrado no meu quarto. Eu tive um êxtase, irmãos, igual Pedro em cima do telhado, eu tive um êxtase. E ele pegava nas minhas mãos. Ele tocava nas minhas mãos e eu disse, Senhor, o Senhor está no meu quarto. Ele disse, filho, eu estou no seu quarto. Irmãos, quando ele pegava nas minhas mãos e ele entrelaçava os dedos nas minhas mãos, irmãos, não era uma mão comum, não era uma mão de um ser humano comum, era uma mão grande. E ele dizia, filho, eu só vim aqui te dar um beijo. Irmão, de repente eu subi no teto do nosso quarto. Minha esposa estava deitada de um lado, a gente morava em 3 cômodos. A minha esposa estava na cama, meu filho estava no berço. E eu vi o meu corpo, irmãos. Eu vi o meu corpo, o corpo dela e o corpo do meu filho. E, irmãos, eu estava no alto, no teto do quarto. E ele segurando as minhas mãos. E ele cantava, irmãos, para mim. Ele cantava. E eu tentava entender o que ele estava cantando. Era uma alegria, uma música tão diferente do que nós fazemos aqui, cantamos aqui. E ele disse, filho, você devia ver a cara com que você está me olhando agora. Irmão, qual que era a minha cara? Eu estava buscando há 3, 4 anos, mais ou menos, uma manifestação da presença dele, tangível dele, de ele se mover, se manifestar para mim. E de repente, irmão, ele está no meu quarto. E a minha cara era de espanto, eu não conseguia ver ele, irmão, mas eu sabia que era a pessoa de Jesus ali. Irmão, quando ele beijou o meu rosto, eu senti os lábios dele no meu rosto. A unção veio no meu corpo inteiro e eu disse para ele, nossa, essa é a unção que eu sinto quando eu estou orando. É a unção que eu sinto no quarto, é a unção que eu sinto nas orações. É a unção que eu sinto nas conferências, nos cultos que eu prego. Essa é a unção. Ele disse, sim, essa é a unção. E, irmãos, nós começamos a girar ali naquele quarto, no teto. E quando eu percebi, irmãos, ele me deu outro beijo. A unção veio de novo no meu corpo e eu pensei, uau, essa é a unção que eu sinto. Irmãos, a gente não precisa esperar chegar no céu para viver o céu na terra. A gente pode viver o poder dele, a manifestação dele aonde a gente estiver. Porque, irmãos, ele habita em nós através do Espírito Santo. A vida dele opera em nós através do Espírito Santo. O poder dele opera em nós através do Espírito Santo. E ele disse, filho, agora eu preciso ir, vou te dar tchau. Irmãos, eu voltei para o meu corpo.
Acordei, irmãos, a cara pálida, assustado. Acordei, a Eric disse: amor, amor, Jesus estava no nosso quarto. Jesus falou comigo, Jesus pegou na minha mão, Jesus beijou o meu rosto, Jesus sorriu para mim, ele falou que a minha cara estava estranha, que eu estava com a cara estranha, porque eu estava tendo aquela visitação. E ela disse: mas, nossa, ele veio mesmo no nosso quarto, ele não me acordou, só acordou você, só falou com você. Irmãos, depois eu te conto, sentado comigo num cafezinho, quantas coisas mudaram desde aquele dia, quantas coisas aconteceram. De ver pessoas sendo curadas de várias coisas, de pessoas sendo batizadas, irmãos, em monte, né, amor? De cultos que a gente vai, em outras igrejas que não são Verbo da Vida, 20, 30 pessoas recebendo o batismo do Espírito Santo, com uma facilidade tremenda. Outros que eu impus as mãos, tiveram sonhos, algumas visitações dele, algumas experiências com ele. Eu declaro sobre a sua vida que hoje, a partir de hoje, você vai ser acordado por ele. Você vai ser chamado para uma dimensão de comunhão com ele, que você não vai querer sair mais de lá. Você vai ser tão puxado para esse lugar, que a única coisa que vai permear o seu coração é fome e sede. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que têm fome e sede serão saciados. Agora me pergunta, é só para mim isso? Negativo, irmão, é para todo filho de Deus. Porque ele disse: se vocês me amam, eu vou me manifestar para vocês. Quantos amam o Senhor aqui? Eu queria que você ficasse de pé.